E aí, galerinha, aqui é o professor Rafael Bento, novamente com mais um Desenrola aí, professor. Então, você já sabe, né, a gente está colocando aí algumas questões, onde o aluno tira a dúvida, manda para mim a questão, na qual ele ficou empancado, e a gente desenrola aqui fazendo a explicação e a resolução da questão, beleza? Então, na aula de hoje, olha só o que, é que a gente vai ver, ó. Aqui, ó, vejam só. Mandaram para os alunos para que eles esboçassem o gráfico e fazer o estudo do sinal sem o auxílio de programas, né? Hoje tudo de forma automática, a tecnologia já dá aí tudo para você de mão beijada. E aí, no caso, como vai ser feito o esboço desse gráfico e o estudo do sinal sem o auxílio do programa? Pois bem, então, primeiramente, a gente tem que saber o quê? Quem é os termos dessa função. A gente vai ter aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, cada coeficiente desse é muito importante, porque cada um deles vai dizer algo sobre a nossa função, tá certo? Assim como a gente já pode afirmar aqui o c. O c, ele diz pra gente o ponto onde ele toca o eixo y, né? Que ponto é esse? É o 0, onde o x é 0, no caso, e o y é o valor de c. Então, sempre quando você vê o valor de c, ali ele já mostra automaticamente o ponto que ele toca o eixo y, tá certo? Isso é muito básico, mas vamos fazer devagarzinho, que são os valores desses coeficientes. Então, o nosso A aqui, ele é 1, o B é menos 4 e o C não aparece, né? Uma função incompleta, o C é 0. Segunda coisa que a gente tem que saber é o quê? Concavidade da parábola, né? Só olhando aqui para o A, assim que a gente acha o valor de A, automaticamente a gente já sabe para que lado vai ficar a nossa parábola. Então, se o nosso A aqui ele é positivo, tá certo? O A ele é maior do que 0, tá bom? A nossa parábola ela vai ser para cima, tá certo? A curvatura dela é para cima. Olha só a carinha de feliz aqui, ó. Parece uma carinha mesmo de feliz, né? Então, o A positivo, parábola para cima, tá certo? Então, a gente já tem aqui, ó, o nosso primeiro passo, que é determinar o valor de C, tá certo? O segundo passo, que já vem já junto aqui com os valores, né? Agora a gente vai para o nosso terceiro passo, que é o quê? Determinar as raízes dessa função, tá certo? E como eu falei, tudo aqui é importante, hein? Vamos lá. Para determinar as raízes, a gente vai para a Bhaskara, né? Saber o valor de x. Tem professores que fazem separado, mas a gente vai fazer aqui logo de uma lapada só, tá bom? Então, isso aqui é a fórmula, viu, gente? Fórmula de Bhaskara, isso aqui já é uma fórmula. Então, vamos lá. Dando continuidade, a gente vai só substituir. Então, aqui a gente tem o valor de x, tá certo? Desenvolvendo tudo que está aí, a gente vai ter, nesse primeiro aqui, fica positivo, vai ficar 4, mais ou menos, vejam só, aparece um 0 aqui, ó. Ou seja, nesse pedaço 0, vai ficar então aí só o 4, né, ao quadrado, ali menos 4 ao quadrado, ou seja, aqui a gente vai ter a raiz de 16. E isso dividido por 2. O x1, que é 4 mais 4, né, tirei ali da raiz. E o nosso x2, que é o 4 menos 4. Então, nesse x1 a gente vai ter o valor, já está na cara, né? Que é 4. E o x2, que a gente já sabia, que é o 0. Então, aqui a gente já tem aqui o valor das raízes. O que é que significa agora as raízes, né? Que é o nosso terceiro passo. É os pontos toca no eixo x, né? Que é o eixo aí das abscissas. Agora a gente vai para a parte final, né? Que é montar o gráfico, tá certo? Então o gráfico, a gente sabe que a parábola já é para cima, né? Então vamos lá colocar a parábolazinha para cima. Só que antes da gente começar a desenhar,
se atentem para os valores das raízes, que é o 0 e o 4. Tá certo? Então já tem o 0 aí, aqui o 4. Tá certo? Porque as raízes, lembrando, são os pontos que tocam o eixo X. E agora a gente já pode fazer aqui a curvatura, né? Então, feito o gráfico, vai ficar uma curvatura assim, né? Parábola para cima, onde toca o eixo X no ponto 0 e no ponto 4. Outra coisinha importante, já que é para fazer um apanhado geral, né? São os valores do vértice. O que é o vértice, professor? É o ponto que ele inverte o sentido aqui da curvatura, né? No caso aqui, ó, como ele está lá embaixo, então aqui é o ponto mínimo, né? Que é o ponto mínimo. Então, para a gente determinar esses valores, existe também uma fórmula, tá certo? A gente vai fazer aqui ela aqui para vocês. E depois disso, pronto, acabou-se, né? Vamos lá, ó. O x do vértice, bem simples, viu, gente? Ó. O x do vértice ele é apenas menos b sobre 2a. Ou seja, a gente vai ter aqui, ó, menos 4 dividido por 2 vezes 1. Logo de cara, a gente vai ter o valor que aqui, ó, 4 dividido para 2, que é 2. O y do vértice é menos delta dividido por 4a. Então, o delta, gente, é o que está dentro da raiz. A gente já fez aqui, ó. Ou seja, a gente concluiu que o nosso delta é 16, né? Então, vem o menos da fórmula, 16 que a gente obteve. 4 vezes 1, show. Então, aqui a gente vai ter o quê? Ó? Fazendo as operações, o nosso y do vértice vai ser o valor menos 4. Então, feito o gráfico, a gente vai fazer o estudo do sinal. Quando que a função é positiva, quando que a função é negativa. E isso a gente tira pelo eixo y. Quando é que é positivo? Quando for menor que 0, tá certo? Então aqui a gente tem a parte positiva, assim como também os números que ficam acima de 4. Então, os valores menores que 0, maiores que 4, eu vou ter aí uma função positiva. E quando for entre eles dois, né, do 0 até o 4, a gente vê aqui, ó, que a função é negativa. Então, a gente fez aí o estudo do sinal e montou o gráfico. Lembrando que a gente tem aqui o item B também. Vamos fazer, né? Então, vamos ver aqui quem é o valor de A. O valor de A é menos 1. O valor de B é 2 e C, como não tem, é 0. Bem parecido com a outra, né? Aqui, a primeira coisa que a gente vai ver que muda, né, é o A. Né? O A é negativo e, por isso, a gente vai ter o quê? Ó? Que o A é menor que 0. E, com isso, parábola para baixo. Tá certo? Substituindo, assim como a gente fez na outra, para economizar tempo, né? Deixei aí tudo. Substituindo, a gente vai ver aqui que tem também o 0, a gente já cancela aqui, fica nulo. Vamos obter, ó, com isso, a gente resolve aí a raiz, né? O nosso x1, o nosso x2 são as raízes. A gente vai ter aqui menos 2 mais 2 dividido por menos 2, que a gente já sabe que dá 0. No x2, a gente vai ter menos 2 dividido por menos 2. Olha só que legal. No total aqui, né, 2. Então, a gente já obteve as raízes. Então, uma das raízes é 0, a outra raiz é o 2. Na questão anterior, eu já tinha feito aí, né, nessa altura, eu já tinha feito o gráfico. Mas vamos aqui primeiro para o vértice. Né? Vamos resolver aqui o vértice primeiro. Então, o x a gente vai ter como sendo menos b, ou seja, menos 2. O a, não esqueça, tem gente que já faz logo direto, mas às vezes o a muda o valor, viu, gente? Então, aqui a gente vai ter, ó, menos 2, que vai dar 1. O nosso delta, como eu falei, é o que tem dentro da raiz como resultado, e a gente obteve o 4. Então, aqui a gente vai ter, ó, menos 4, viu? Pronto, então aqui a gente vai ter como resposta 1.
Então, o vértice, né, o x vai ser o valor 1 aqui, o y também o 1. Então, ele vai estar também passando por esse pontinho aqui, ó, né, que é o vértice da nossa função aí. Pronto, agora é só desenhar o gráfico. Fez o gráfico aí bonitinho, vamos fazer agora o estudo dos sinais, né? Então, quando é que essa função vai ser positiva, quando vai ser negativa? Então, positivo você vai ver a parte de cima, só a parte de cima do y. Qual é essa parte de cima que vai estar aparecendo? Só aqui, ó. Ou seja, ela é positivo entre o 0 e o 2, tá certo? Positivo entre o 0 e o 2. E negativo, menores do que 0 e maiores que 2. Então, gente, essa aí foi mais uma questão respondida, tá certo? No caso, você, aluno, tem alguma dúvida, chama a gente, manda aí a sua questão que você empancou para que a gente desenrole aqui para vocês no canal, beleza? Com mais um Desenrola aí, professor, beleza? A todos um abraço, senta o dedo no like, curte o canal e até a próxima. Valeu!